esse espaço aqui que a gente construiu para estar mais perto dos colegas está sendo inaugurado hoje, e esse é o primeiro evento que a gente vai fazer aqui. Esse é um curso de processo civil que a gente montou com todo cuidado, e montamos até em sextas-feiras, enfim, semanais, para não atrapalhar o trabalho de vocês, fazer 2, 3, 4 dias seguidos. E aí eu sei como é que é difícil conciliar os processos com a capacitação. Às 16 horas, o advogado-geral da União estará aqui para a gente inaugurar formalmente o nosso espaço, e vai ter um lanchinho. Então, à tarde, estão todos convidados para continuar, e após a oficina, nós estaremos aqui para fazer um pequeno lanche, tá? Especialmente agora pela manhã, eu fico ainda mais feliz pelo instrutor ser o Rodrigo e o Jorge Amauri. O Rodrigo, meu colega de longa data, pessoa extremamente capacitada na área do processo, professor e atuante no STJ. E a ideia do curso, de fato, é passar coisas práticas, atuações práticas. Aqui não é aula de processo civil, que é um curso para a gente melhorar a nossa atuação no processo. E o Jorge Amauri, enfim, vocês vão encontrar, ele está chegando já. Ele foi meu orientador de mestrado, uma pessoa extremamente conhecida aqui no Distrito Federal, no Brasil, professor de processo, doutor pela USP, pessoa extremamente competente, extremamente capaz de passar boas dicas e bons conselhos para a gente atuar melhor no processo, tá? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Espero que vocês gostem do curso, acompanhem todas as semanas, porque a gente tem certeza que vai ser muito útil, tá? Obrigado, Danilo, bom dia. Eu vou deixar o meu celular do meu lado aqui, só estou avisando, mas eu não estou acompanhando o WhatsApp, nada, porque o Código de Processo Civil está aqui, então eu vou, tem alguns artigos que eu quero... Pode ser, então, pronto, o Rodrigo me salvou aí, eu não preciso ficar aqui olhando, pronto, já está resolvido. Tá, vai lá. Eu não vou ficar fazer muitas delongas aqui. O objetivo do nosso curso agora pela manhã é falar de apelação e agravo, e eu combinei com o professor Jorge Amauri, que a propósito também foi meu orientador de mestrado na UNB, e eu reputo um dos caras que mais conhecem processo no Brasil, vocês vão perceber. E a gente vai falar agora de manhã de apelação e agravo, e eu particularmente combinei com ele, eu vou falar de apelação e ele vai falar de agravo. O Danilo falou uma coisa interessante aqui: a gente não vai tratar de aspectos teóricos, ensinar a apelação, nada disso. Nosso objetivo é trazer polêmicas práticas desses dois tipos de recurso. Eu trouxe 4 polêmicas sobre a apelação, e dependendo do andar da carruagem, a gente pode tratar de uma 5ª polêmica. E para todas essas polêmicas acerca de apelação, claro, a gente faz uma discussão rápida, teórica, acerca do enquadramento normativo e teórico da questão, para a gente poder tratar ela do ponto de vista prático. Então, sem muita enrolação, vamos falar rapidamente já da primeira, que é a polêmica das contrarrazões ativas. O que são as contrarrazões ativas? As contrarrazões ativas, elas são uma, entre aspas, novidade do Código de Processo Civil, e para a gente entender o que elas são, a gente precisa ver o enquadramento disso e as decorrências acerca desse enquadramento. Tudo começa porque o Código de Processo Civil agora, ele trouxe a recorribilidade das interlocutórias não agraváveis em sede de apelação. Então, aquelas interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento do artigo 1015, elas vão ser impugnadas na apelação. E aí vem toda a discussão, né? A gente tem aqui um cara que mais traz informações sobre agravo de instrumento e cabimento, que é o Rodrigo, que está sentado aqui na primeira fileira, que também é professor de processo civil. E essa discussão sobre quais as decisões interlocutórias hoje são agraváveis e quais as interlocutórias não são,
refletem diretamente nesse tema que a gente está vendo. Por quê? Porque aquelas interlocutórias que não são agraváveis, elas são recorríveis, só que lá na apelação. Elas não são recorríveis no agravo, elas são recorríveis lá na apelação. Então você suspende, né? É como se você suspendesse o recurso, esperasse a apelação, e quando chegar na apelação, você interpõe a apelação, e aí você faz como se fosse um duplo recurso, porque você faz um recurso contra a sentença e um recurso contra as interlocutórias. É claro, você não faz duas peças, você faz uma peça apenas, mas na sua peça você vai ter que separar os tópicos em dois. Você vai falar, olha, primeiro eu quero tratar aqui das questões que não são agraváveis e que, portanto, eu estou apelando dessas questões, e depois eu vou tratar sobre o próprio mérito da sentença. Então, hoje funciona dessa maneira. Só que o Código de Processo Civil autorizou também que essas questões que não são agraváveis, essas decisões interlocutórias não agraváveis, sejam impugnadas também em contrarrazões. Porque pode ser que eu não tenha interesse imediato em apelar daquela sentença. Então eu vou fazer o quê? Eu vou impugnar nas contrarrazões. E esse é o ponto de debate aqui do nosso primeiro tema. Quando é possível você impugnar uma decisão interlocutória em contrarrazões? Vou dar dois exemplos práticos para a gente ver como as coisas são enquadradas. Primeiro exemplo. Imaginem que no curso do processo houve uma audiência e a parte não compareceu. A parte não compareceu a essa audiência e o juiz aplicou uma multa por não comparecimento da parte. Essa decisão que aplica a multa não é agravável. Não está no 1015. Essa não dá para ser agravável não, viu, Rodrigo? Não tem jeito não. Essa você não vai conseguir enquadrar não. Essa não é agravável. Não está no 1015. Mas a decisão estipulou um ônus para a parte. Um ônus monetário. Falou, olha, você não compareceu, você deveria ter comparecido à audiência, e aí pouco importa se tinha que ter comparecido. Aqui não é a questão. A questão é que a decisão existe e aplicou a multa por não comparecimento da parte. E é exatamente isso que a parte vai alegar no seu recurso, né? Olha, eu deveria ter comparecido, não deveria, enfim, não importa. A multa foi aplicada. E a parte não tem como agravar dessa multa. Não cabe agravo. Então o que sobrou para ela? A apelação. Quando vier a apelação, ela pode agravar. Agora vamos imaginar que a parte teve a sua pretensão acolhida integralmente na sentença. O que isso significa? Professor Jorge Amauri, bom dia. E é bom porque o professor Jorge Amauri fala depois, que vocês ficam ansiosos para ouvir ele, e aí eu falo antes, né? Porque primeiro vocês ouvem os... Bom, vou retornando. Então, a parte, ela só poderia impugnar essa interlocutória na sentença, ou na apelação. Só que ela foi vitoriosa na sentença. Ela não sucumbiu na sentença. Ela foi vitoriosa. Exemplo 2. A parte no curso do processo pede a produção de uma prova e essa produção é indeferida. Também sem discussão de tentativa de enquadramento no 1015 ou não. A princípio, o 1015 não traz agravo de instrumento contra essa decisão, de modo que ela só pode ser impugnada na apelação oportunamente. Agora, imaginem que a parte, nesse exemplo, também se sagra vitoriosa na apelação, na sentença. Nos dois exemplos, a parte se sagrou vitoriosa na sentença. E eu vou ser um pouquinho mais radical, ela se sagrou vitoriosa integralmente na sentença. Então ela não sucumbiu em parte, ela se sagrou integralmente vitoriosa. Na primeira, havia uma multa contra ela, e na segunda, um indeferimento de prova. A pergunta: ela tem interesse em apelar nesses dois casos? Contra a decisão interlocutória? No primeiro caso, existe uma multa contra ela, que está lá. Se ela não fizer nada, ela vai ter que pagar essa multa. No segundo caso, existe um indeferimento de prova contra ela. Só que ela ganhou. Percebem? Ela ganhou.
No primeiro caso, me parece evidente que ela tem interesse em apelar, porque existe um ônus imputado a ela. No segundo caso, é evidente o interesse dela, porque ela vai apelar para dizer o quê? Olha, eu quero que a prova seja produzida. Aí o desembargador vai falar, mas você quer que uma prova seja produzida? Você ganhou. Você quer que a prova seja produzida por quê? Percebam o detalhe, mas se a gente pensar de forma estanque, fechada, hermética, a gente vai perceber que o Código de Processo Civil diz: você pode apelar contra essa decisão na apelação contra a sentença. Você pode recorrer contra essa decisão na apelação contra a sentença. Pois bem, e aí veio o ponto que eu falei, contra razões ativas. Só que o que o Código fez? O Código falou, olha, se a interlocutória disser respeito a um ponto referente à parte que venceu, ela pode pedir nas contrarrazões. Então agora vamos fazer o mesmo exercício e vamos levar para as contrarrazões. Então, nos nossos dois exemplos. Primeiro exemplo, a multa. Imagine então que a parte não apela. A parte que foi, a parte a qual foi imputada a multa. Não apela porque ela venceu, ela falou, estou bem aqui, não vou apelar. Mas a outra parte apela, porque ela perdeu, né? Então ela vai apelar porque ela tem interesse em reverter a sentença. Uma vez que ela apelou, abre-se prazo para as contrarrazões daquele que teve a multa aplicada. Pergunta: nessas contrarrazões, a parte pode impugnar essa interlocutória? Essa é a primeira pergunta. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, a interlocutória que a parte civil contrariada é aquela que indeferiu a produção de provas. Só que ela venceu integralmente na sentença. A outra parte, portanto, apela. O seu adversário apela, pedindo a reforma da sentença. Abre-se prazo para as contrarrazões. Nas contrarrazões, o vencedor pode impugnar o indeferimento da prova. Perceberam como são dois casos distintos? E qual que é a distinção importante nesses dois casos? É que no primeiro, a pretensão é autônoma. O objetivo de impugnar é autônomo, porque é uma multa que foi aplicada lá atrás no processo. Não depende da sorte da sentença. Pouco importa a sentença ser de improcedência ou de procedência. A multa subsiste. No segundo caso, o indeferimento de prova, ele é subordinado. E por que ele é subordinado? Porque ele fica subordinado à sorte da sentença. Foi indeferida a prova para mim, mas eu ganhei. Eu ganhei no mérito. Não ganhei por, poderia falar por extinção do processo sem resolução de mérito. Não, nada disso, eu ganhei no mérito. Portanto, uma possível reversão dessa sentença faz com que aquele indeferimento de prova seja relevante. Sobretudo, se a prova disser respeito ao ponto que eu ganhei. O juiz pode ter dito, olha, não indefira a produção de provas, porque para mim está provado já o fato e não há necessidade de comprovar. Na apelação, o tribunal diz, olha, não foi comprovado o fato. Aí você vai vir e vai dizer, olha, peraí, não foi comprovado o fato. Calma lá, o juiz deu como comprovado. Eu pedi a produção de provas e não pude. Vejam como tem uma subordinação e uma dependência no segundo caso que não existe no primeiro. E aí vem a questão. Em ambos os casos é possível impugnar a interlocutória em contrarrazões? Sim ou não? E esse é um debate na doutrina. Essa é uma discussão. No segundo caso, me parece não haver dúvida. E me parece que o Código de Processo Civil, quando possibilitou a impugnação de interlocutórias em contrarrazões, o fez exatamente por esse exemplo. Por conta daquela prova que não pôde ser produzida, ou que não foi permitida a produção, mas que numa eventual reversão na apelação, ela seria importante. Nesse segundo caso, veja, se o tribunal falar, olha, eu entendo aqui que é caso de provimento da apelação para julgar improcedente o pedido, porque o fato que constitui o direito do autor não foi comprovado. O que ele deve fazer? Ele deve olhar nas contrarrazões e falar, olha, só que nas contrarrazões
existe um pedido de impugnação da decisão que indeferiu a prova. Então, em vez de eu acolher o pedido e julgar improcedente, o que eu vou fazer? Eu falo, olha, eu julgaria improcedente, mas não, então eu vou acolher, vou mandar que a prova seja produzida, outra sentença seja proferida, e aí, se for o caso, com a prova produzida, eu analiso a questão a partir dessa prova, porque eu não tive essa análise dessa prova. Já na primeira hipótese, pouco importa. Se a apelação for provida ou não for provida, a multa lá atrás permanece. Nessa primeira hipótese, é possível essa impugnação por contrarrazões? Eu, particularmente, entendo que não. Eu entendo que o Código de Processo Civil, quando possibilitou a impugnação por contrarrazões, o fez nos casos de subordinação à sentença. Ou seja, nos casos em que possível provimento da sentença, da apelação contra a sentença, prejudique aquele que não pôde impugnar a decisão interlocutória lá atrás. Se não houver esse prejuízo, entendo eu que não pode ser impugnada uma interlocutória em contrarrazões. Aí vão me perguntar, e o que fazer então? Tem duas opções fáceis. A primeira era ter apelado da sentença e dizer, mas não tem sucumbência. Não tem sucumbência, vírgula. Tinha lá atrás. Eu só não pude porque o código disse, olha, se você, os casos em que você não pode agravar, você apela. Mas eu não queria apelar porque senão eu ia estender demais o processo, eu nem sabia se a outra parte ia apelar ou não. Ok, você tem um recurso adesivo ainda. Você tem apelação adesiva. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque na minha concepção, se admitirmos que é possível as contrarrazões ativas para os casos de interlocutórias autônomas, nós estaremos subvertendo o cabimento da apelação e da apelação adesiva. Nós estaremos dizendo o seguinte, a parte passa a ter 3 recursos possíveis: a apelação adesiva e as contrarrazões. Aí você vai falar, mas qual a diferença? A diferença é que no segundo caso, ela de fato não tem interesse autônomo. O interesse dela só vai surgir com o eventual provimento da apelação. Por isso é que ela vem em contrarrazões. Não há autonomia no interesse dela. Não teria sentido ela chegar e falar assim, eu quero apelar contra uma interlocutória que indeferiu a minha prova. O desembargador vai dizer, como é que você quer apelar contra isso se você venceu? Agora, nas contrarrazões, não. Nas contrarrazões, vai dizer, olha, eu gostaria que a sentença fosse mantida. Agora, se você entender que deve ser mantida a sentença, eu já venho aqui impugnar aquela interlocutória que ficou lá atrás. Eu queria expressar um pouco o segundo caso. Essas contrarrazões ativas, você aceita também os recursos para o STJ e STF? Nesse segundo caso, vamos supor que o juiz tenha deferido a prova por uma questão legal, não há previsão legal. É uma questão de prova que seria aí 117 ou 279. Face a contrarrazões ativa, ele continua mantido o status quo antes, ou seja, ele ganhou. Vem o STJ e reverte no mérito. Ele deveria ter feito a contrarrazões ativa no RESP, neste caso. Eu entendo que não, por uma razão, que aí falta a previsão legal. Não há previsão legal como há. Como é que fica nesse caso? Não fica. Não é, mas é. Você entendeu? Eu entendi, mas que nesse caso. Em tese, ele não teve o recurso, não teve como levar o STJ essa questão. E ele perdeu, na segunda instância, uma questão legal, não fática, sim, a tese. Ou seja, vedaram o acesso à justiça. Neste ponto, ou seja, eu estou pegando a não, tese... Não, eu entendi a tua questão, mas o problema é que, assim, para eu responder essa tua questão, a gente precisa entender a concepção de tribunal de segunda instância e de tribunal superior, que são duas coisas distintas. Para a tua dúvida, ela, na minha ideia, para a tua dúvida, ela ter mais consistência em relação à segunda instância, a gente teria que entender que o STJ é um tribunal de terceira instância, certo?
E obviamente a gente sabe que não é assim, que é até um erro, né, grosseiro falar em terceira instância. O STJ é um tribunal de uniformização de jurisprudência. O objetivo dele é analisar a correta aplicação da lei ou não. Eu não vejo como, em contra-razões, você fazer isso em contra-razões de recurso especial. Agora, lembre-se, você tem recurso adesivo especial. Então, talvez o caso fosse recurso adesivo especial. Aí você pode. Agora, em contra-razões, não há previsão. Bom, então esse é o primeiro tema, que é polêmico. Se vocês pegarem a doutrina, há quem entenda que, uma vez que o Código de Processo Civil diz que é possível, em contra-razões, qualquer decisão interlocutória que é possível, independentemente de subordinação ou de autonomia, e há quem entende, como eu entendo, que as contra-razões só são, as interlocutórias em contra-razões só são passíveis de serem utilizadas nos casos em que a interlocutória, ela é uma interlocutória subordinada e não uma interlocutória autônoma. Para a interlocutória autônoma, você já tem a solução que o Código te dá, que é a apelação ou o recurso de apelação adesivo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Vou pegar o segundo ponto aqui. O segundo ponto da apelação é um ponto interessante também. O Código de Processo Civil, mantendo a linha do Código anterior, ele permitiu, em casos específicos, que, uma vez interposta a apelação, o juiz se retrate. Então não precisa mandar para o tribunal, o juiz vai se retratar. Exemplo, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar de mérito. Nesses dois casos, uma vez que é interposta a apelação, o juiz, antes de enviar a apelação para o tribunal, ele pode dizer: não, eu indeferi equivocadamente a petição inicial, e se retrata. Ou então, não, eu julguei o mérito aqui de improcedência liminar do mérito equivocadamente, portanto eu me retrato e determino o prosseguimento da ação sem julgar o mérito agora. Ou no primeiro caso, né, eu determino a citação do réu e prossegue o processo. Então isso é possível, certo? Isso está no Código, já era assim no Código anterior e continua nesse Código. Bom, vamos fazer o primeiro decote, vamos congelar essa informação e vamos para uma segunda informação agora. A segunda informação é que o Código de Processo Civil de 2015 mudou uma sistemática em relação ao Código de Processo Civil de 73. E qual foi essa mudança? O Código disse que não há mais juízo de admissibilidade. O juiz não faz mais admissibilidade de apelação. Ele recebe a apelação, abre para contra-razões e manda para o tribunal. Ele não pode analisar mais nada. Nada. Não existe mais aquela receba a apelação no seu duplo efeito, aquela coisa toda, não tem mais. Ele não recebe mais a apelação. Ele, uma vez que é interposta a apelação, ele encaminha para o tribunal. Portanto, ficou a cargo dos TJs e TRFs a análise de toda e qualquer questão acerca não só do mérito da apelação, mas também acerca da própria admissibilidade da apelação. Vamos decotar essa parte também e congelar. A gente tem duas partes congeladas e vamos juntar essas duas partes. Por que eu estou falando isso? A pergunta prática que eu quero colocar em discussão é possível o juiz se retratar em uma apelação que ele entenda que é caso de retratação, mas a apelação ele entende que está intempestivo? Esse é o ponto. Obviamente, a gente está tratando daqueles casos divergentes, não daquele caso em que a apelação tem 15 dias, o cara interpôs 2 anos depois, né? Não é essa a questão. Ainda assim poderia ter uma divergência, né? Pode dizer que não foi intimado, não foi, enfim, poderia. Mas vamos imaginar uma contagem de prazo hoje em dias úteis para saber se determinado dia era feriado ou não. O juiz entende que aquele dia é feriado e aí não sabe como que o tribunal vai entender, ninguém viu, o feriado acabou de ser instituído, foi instituído no âmbito, durante o tempo da apelação, enfim, uma discussão qualquer acerca do prazo. E o juiz fala assim: cara, essa apelação está intempestiva, mas eu acho que eu errei. Mas ela está intempestiva, mas eu acho que eu errei. E aí ele vai ficar nesse conflito interno. Primeiro ponto, ele pode se retratar? Pode. Mas segundo ponto, ele não pode fazer esse juízo de admissibilidade. A intempestividade quem tem que aferir é o tribunal agora. E aqui um parênteses: alguns tribunais no Brasil têm aferido essa intempestividade. Alguns tribunais, desculpa. Alguns juízes no Brasil têm dito: olha,
deixo de encaminhar a apelação para o tribunal por ser intempestivo. Tecnicamente não pode. O código não faz mais não abre mais essa possibilidade. Fechando parênteses. A minha pergunta é: o juiz pode analisar fazer essa retratação? Ou ele, por entender que é intempestiva, ele manda para o tribunal e fala assim: olha, como eu acho que é intempestiva, se eu me retratar aqui, eu estou cometendo um equívoco, porque para mim é intempestiva. Eu vou me retratar num negócio que se é intempestivo, significa que já transitou em julgado, né? Então eu não posso me retratar. O que fazer nesse caso? O que o juiz deveria fazer? Mas é o ponto que eu estou dizendo. Quem tem que dizer se é intempestivo ou não é ele. Pois é, como é que ele vai primeiro? Ele pode entender como for é intempestivo. Contei aqui, é intempestivo, só que ele não vai ter como botar isso nos autos. E outra coisa, ele pode ter uma dúvida razoável da tempestividade. E aí, eu, avançando um pouquinho nessa questão, que eu acho bem interessante, bom, vamos supor que ele retrate. Tá bom, eu entendo que é tempestivo e retrata. Se ele retratar a outra parte que perdeu, na apelação pode levantar a intempestividade e levar isso ao tribunal e falar: ele até poderia, vamos supor, poderia se retratar, mas entendo que se fosse tempestiva. Como a apelação que ele se retratou é intempestiva, o ato é nulo, tem que ser reformado, porque ele não poderia, porque já transitou em julgado. Ou seja, então assim, caso ele possa, aí é uma outra pergunta, ele poderia, a parte contrária, na apelação, levar ao conhecimento do tribunal, que é a instância competente para apreciar a tempestividade, essa situação. É claro que se a minha pergunta cai por terra, se ele não pudesse retratar. Sim, Não, eu concordo, é interessante a tua pergunta. Eu acho que essa questão da intempestividade, ela vai ficar candente no processo enquanto não for resolvida pelo tribunal. De fato, me parece que uma hora, se esse processo chegar no tribunal, essa questão da tempestividade, obviamente, se não tiver preclusa, né, ela vai, mas não vai estar nesse caso, ela vai chegar para o tribunal vai ter que analisar. Mas a minha opinião, ela é um pouco mais radical. Eu entendo que o juiz, nesse caso, ele não pode se retratar. Se ele tem dúvida acerca da tempestividade, ele não pode se retratar. E vou explicar o porquê. Porque aí a gente está tratando, não é uma dúvida de tempestividade. A dúvida é muito mais grave. É uma dúvida de coisa julgada. Porque o juiz, ele não está em dúvida apenas sobre a tempestividade. Ele está em dúvida se fez coisa julgada ou não. Porque se é intempestivo, fez coisa julgada. E como não cabe a ele mais fazer esse exame pelo código, na minha concepção, ele tem que mandar para o tribunal. Ele manda para o tribunal e o tribunal analisa e diz: olha, está tempestivo ou não está? E se o tribunal entender que está tempestivo, ele que se julgue e diga que o juiz indeferiu a petição inicial de forma equivocada ou indeferiu liminarmente o mérito de forma equivocada, e aí determina o retorno. Se o tribunal confirmar a sentença, a gente tem... veja, se o tribunal confirmar a sentença dizendo que é tempestivo e, portanto, confirmou a sentença, a gente tem uma opinião do tribunal de segundo grau em cima de uma decisão de primeiro. Não há sobreposição de instância, não há nada. O tribunal simplesmente fez o juízo que ele deveria fazer numa situação normal. Agora, é óbvio que isso é uma situação complicada, porque a gente está tratando aqui quase que no plano filosófico, né? Porque o juiz é que vai fazer uma análise anterior do tipo: olha, eu acho que é intempestivo, eu acho que não. Ele não vai dizer no processo, né? Eu acho que remeta-se os autos ao cartório, tendo em vista que eu estou em dúvida sobre a tempestividade. Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai dar um despacho sobre a dúvida dele. Então você nunca vai saber efetivamente o que o juiz fez ou o que o juiz não fez se ele mandar para o tribunal, se ele está com essa dúvida. Então, minha opinião, nesse caso, havendo a dúvida do juiz sobre a tempestividade, e aqui eu falei tempestividade, mas obviamente a gente está falando de qualquer outra questão de conhecimento. Exemplo, pagou as custas de forma... Se bem que hoje você pode complementar custas, né? Mas qualquer outra questão de conhecimento, legitimidade, enfim, alguma outra questão que impeça a análise do próprio mérito da apelação, que a gente esteja relacionado até o cabimento da própria apelação. Então, esse segundo tema que eu trouxe é referente a esse ponto da possibilidade de retratação.
Bom, aí vem o problema, né? Tem tribunal, não sei se até o Rodrigo já pegou isso lá, que tem tribunal admitindo, nesse caso, reclamação. Reclamação, porque por usurpação de competência. Porque o juiz não poderia fazer essa análise, porque ele usurpa a competência do tribunal. Então o que o tribunal faz? Ele caça a decisão do juiz, certo? E determina o envio dos autos tá bom? Não, eu concordo com você. Em tese, a gente está tratando em tese, certo? A gente está tratando em tese, uma dúvida de intempestividade, o juiz entende que é intempestivo, o cara fala, não, é intempestivo, tem quem tem que investir o tribunal. É claro que se o cara está, desculpa a expressão, avacalhando o processo e fazendo uma apelação muitos anos ou muito tempo depois, só para justificar para cliente ou para alguma coisa, veja, é situação por situação, a gente também não dá para cravar tudo, mas o importante é, em tese, o juiz não pode. E a medida cabível para essa situação seria a reclamação no tribunal, certo? Terceiro tema. O terceiro tema não é tão difícil, mas é um tema interessante por conta da interpretação da lei. Vou abrir aqui o artigo 1012, que trata do efeito suspensivo da apelação. A apelação tem efeito suspensivo. Não sei se você sabe aqui, só uma historinha, o professor Amaury deve saber muito mais do que eu, certamente. Oi. Claro, diga. Sabe que esse tema é um tema interessante, porque se você pegar o código, olha como é que ele fala. Eu estava pensando nisso ontem, sabia? Quando eu estava... Mas não sobre o juiz de admissibilidade especificamente, porque... Não, mas independentemente, você vai entender, juiz de admissibilidade, desculpa, mas não especificamente por conta da retratação. Eu estava pensando nisso de forma mais ampla, porque olha só, aproveitando que você pegou esse gancho, olha como é que fala a lei. E a minha dúvida surgiu porque eu li uma coisa na doutrina que eu não concordei, que é o seguinte, aqui ó, é o parágrafo 3º do 1010. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. E aí quando você pega o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele fala, olha o parágrafo 1º, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Se você fizer uma interpretação literal, mas bem literal mesmo, o juiz intima e manda para o tribunal. Não, mas olha só, se você fizer uma interpretação literal, porque a norma não diz, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, certo? Intimado para apresentar contrarrazões. Após a formalidade, qual a formalidade? Intimação. Os autos serão remetidos. Aí eu vi ontem um autor falar que o juiz intima para contrarrazões e manda o processo para o tribunal. E as contrarrazões têm que ser entregues lá. Então, por que eu estou falando isso? Exatamente porque a sua pergunta me chamou a atenção para esse ponto. Eu falei, eu nem vou trazer esse ponto, me parece meio absurdo. Só que a interpretação literal dele é, se a formalidade é só intimar, o juiz não tem que esperar as contrarrazões. Rodrigo, você acha que o parágrafo 2º não tem? Pois é. Mas o parágrafo 2º não impede isso? O parágrafo 2º fala de recurso adesivo. Então, ele tem que aguardar o prazo do recurso adesivo. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará. Fazendo uma interpretação concetânea, você poderia chegar a essa conclusão. Mas veja, por isso que eu falei, interpretação literal da pessoa foi. Não, porque o parágrafo 3º fala que tem que aguardar as formalidades. 2 parágrafos. Sim, mas então, aí. Assim, não tem como ele mandar. Mas veja, eu também não concordo. O autor é que falou isso, não vou dar o nome do autor até. Né? Não vou falar não, até porque o cara é bacana, não vou. Deixa assim. Mas enfim, fazendo essa observação, eu não entendo assim, óbvio que o juiz ele vai intimar o cara e vai apresentar as contrarrazões, depois que vierem as contrarrazões ele vai enviar tudo para o tribunal, certo? Como assim? Mas aí tem um pequeno problema. Essa retratação dele é sentença ou é questão interlocutória? Essa retratação dele, a meu ver, não é sentença. Né? Então como é que você vai fazer?
É uma decisão interlocutória. Aí você vai entrar numa outra discussão. É agravável ou não é agravável? Bom, aí a gente vai... Aí eu vou deixar para o professor Amaury, porque é o tema dele, que é agravo. Eu não vou entrar no tema dele. O problema é, isso aí é agravável ou não é? Se não é agravável, vai poder ser feito em apelação. Ele vai cair no que o Hélio falou agora há pouco. Essa discussão, uma hora vai chegar no tribunal. Seja por agravo, seja por apelação. Tá bom? O terceiro ponto que eu trouxe aqui... Ainda sobre o segundo Oi. ponto. Rapidinho, mas é só uma ideia. Talvez a suspensão nessa possibilidade de fazer retratação, já que o juiz de primeiro grau já não faz mais a possibilidade da ABC, talvez o único modo de se certificar de que essa retratação vai ocorrer depois de um efeito regressivo do recurso seria adotar uma sistemática que não acontece, mas que acontecia no agravo de instrumento, que é quando o desembargador relator recebe a apelação, em vez de já pedir direto para incluir pauta, de lançar só o relatório, ele faz uma decisão admitindo a apelação, nos casos, claro, que ela seja admissível, e manda comunicar o juízo de piso, em primeiro grau, gosto muito dessa expressão. E aí, nesse momento, seria possível aí fazer essa retratação de forma segura, porque com certeza a apelação está sendo admitida. Não sei, só uma ideia, né? Assim, a sua ideia é uma ideia, eu acho que é coerente, ela é uma ideia possível. Só que eu fico preocupado o seguinte, será que isso não é atrasar demais o processo? Mas senão, como é que vai existir essa possibilidade de ele se retratar? Não há, mas por que mas assim, ele está na dúvida em relação a uma questão anterior à retratação. Se ele está com uma dúvida com uma dúvida em relação a uma questão anterior à retratação, que não é de competência dele, deixa para quem tem a competência que resolva o tribunal. Eu acho que a sua ideia é uma ideia interessante, mas eu só acho que ela tenta contra a celeridade, porque senão você vai voltar ao processo. Aí o juiz vai chegar lá embaixo e vai falar assim, agora que ele entendeu que é tempestiva, eu vou analisar. E vamos imaginar que o juiz já saiu da comarca, já está outro. Aí o outro fala assim, eu acho que não é caso de retratação não. Devolve para o tribunal prosseguir no julgamento. Não, mas mesmo comunicando o juiz, pode ser que o juiz fale assim, não. Você vê que ele não vai estar acusado. Então, você não acha que uma ou outra hipótese, na verdade, o CPC criou uma grande confusão pelo seguinte, o juiz não é obrigado a fazer o juízo de admissibilidade, então ele não precisa apreciar nada disso. Se ele entender que no mérito ele estava errado, ele retrata. Entendeu? E depois esse juízo vai ser discutido com a parte que perdeu, depois com a retratação, no tribunal. Mas aí, eu vou falar de novo o que eu falei. Isso para mim é atrasar o processo, porque imagina, se é lá na frente entenderem que essa apelação era intempestiva, se entenderem lá na frente que essa apelação é intempestiva, você demorou 2, 3 anos de processo. Concordo. Entendeu? Por isso que para mim a melhor solução é, manda logo para o tribunal e o tribunal diz. Porque dali, você só vai para a STJ depois. Ou você vai voltar para a primeira instância, mas vai voltar com uma decisão do tribunal. E aí o juiz não vai ter mais o que fazer. Porque ele está vinculado ao que o tribunal disse. O tribunal disse é tempestivo, pronto, acabou. O tribunal disse é intempestivo, nem vai voltar para o juiz, né? Vai bater o carimbo e vai embora. Então, para mim, a solução que eu sou adepto do pragmatismo. Eu sou bem pragmático no processo. Para mim, a melhor solução é sempre a mais pragmática, desde que, obviamente, ela não seja contra a lei. Mas, nesse caso, para mim, a melhor solução, o juiz está em dúvida, manda para o tribunal. O tribunal resolve, não. O resto, na minha concepção, a gente vai acabar, de uma forma ou de outra, tendo uma solução possível na lei, mas atrasando o processo. Então, para mim, é mais complicado. Certo? Vou para a terceira questão. A terceira questão que eu falei era do efeito suspensivo, né? O artigo 1012 fala que a apelação terá efeito suspensivo. Muito bem. Só que o próprio artigo 1012, no parágrafo 1º, diz casos em que a apelação não terá efeito suspensivo. Então ele já diz, né? É um efeito não suspensivo de acordo com a lei. Então a lei diz quando não tem efeito suspensivo. E aqui só uma informação histórica. Não sei se você sabe, mas a primeira apresentação, o primeiro projeto que tramitou era para apelação não ter efeito suspensivo. O efeito suspensivo foi recolocado durante a tramitação do projeto no Congresso. Ele iniciou sem efeito suspensivo, então você ia poder executar de imediato
as decisões. E, se não me engano, o professor pode me corrigir, mas foi no Senado que foi reincluído o efeito, né? Isso. Mas eu digo, automático não. Não. O efeito automático foi no Senado, eu acho que foi recolocado. E aí é só uma questão histórica para a gente ver que a gente chegou perto, mas não conseguiu o efeito, tirar o efeito suspensivo. Voltando aqui a questão, fechando parênteses, voltando à questão, eu abri parênteses? Não sei. Não? Foi só um devaneio. A questão agora é o efeito suspensivo. Aí você fala, a apelação tem efeito suspensivo, nos casos que o 1012, parágrafo 1º traz, não tem efeito suspensivo. Só que um dos casos é interessante, porque é o caso que mais se aplica. É o caso em que o juiz confirma, concede ou revoga a tutela provisória na sentença. Então, se o juiz confirma, concede ou revoga uma tutela provisória na sentença, aquele capítulo específico da sentença não tem efeito suspensivo. Então, acontece muito de uma sentença ser submetida ao tribunal em apelação, com parte dela suspensa e parte produzindo efeitos. E o próprio artigo diz, na sequência, que é possível a concessão de efeito suspensivo nos casos em que a lei diz que não tem efeito suspensivo. Certo? Isso não sou eu. Isso é o artigo. Então, basicamente, vamos tentar pegar uma hipótese prática. Hipótese prática. Juiz julga procedente o pedido numa sentença, condena o pagamento de uma indenização e uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer ele determina que seja cumprida imediatamente, concede uma tutela provisória e determina que seja cumprida imediatamente. E a indenização, não fala nada, indenização. Então, a gente tem dois capítulos na sentença, o capítulo da indenização e o capítulo da obrigação de fazer. O capítulo da indenização tem efeito suspensivo e o capítulo da obrigação de fazer não tem efeito suspensivo porque foi concedida a tutela provisória, ou confirmada, tanto faz. Ou confirmada a tutela provisória. Muito bem. A parte quer pedir efeito suspensivo desse capítulo. Pode? Pode. Mas quem vai analisar esse efeito suspensivo? O tribunal. Como? O código dá a solução. O código fala, olha, entre a sentença, uma vez que interposta a apelação e ainda não houve a distribuição da apelação no tribunal, o efeito suspensivo é requerido diretamente no tribunal. E ele vai ser distribuído para o relator que ficará prevento para a apelação. Segunda hipótese. Se a apelação já tiver sido distribuída no tribunal, você faz o pedido de efeito suspensivo diretamente para o relator na apelação. Essa é a solução do código. E essa solução do código é uma solução, de certa forma, até coerente. Porque imagina, o juiz concede um efeito suspensivo. O juiz não concede um efeito suspensivo. Eu falei uma bobagem aqui, sem raciocinar. O juiz concede uma tutela provisória e você quer um efeito suspensivo. Não teria sentido você pedir o efeito suspensivo para a mesma pessoa que concedeu a tutela provisória. Porque imagina, a pessoa concede a tutela provisória, você faz um pedido de efeito suspensivo, ela fala, mas eu acabei de conceder a tutela provisória. Se eu concedi a tutela provisória que era para não ter o efeito suspensivo, não tem sentido agora eu conceder o efeito suspensivo. A quem cabe isso é o tribunal. Mas a dúvida que eu quero colocar é a seguinte, é uma interpretação da lei. A lei diz o seguinte, artigo 1012, parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeitos suspensivos nas hipóteses do parágrafo 1º, as hipóteses do parágrafo 1º são aquelas em que não há efeito suspensivo automático, poderá ser formulado por requerimento dirigido. Eu vou pular para o 2 primeiro. Ao relator se já distribuída a apelação. Aqui não há nenhuma dúvida. 1. Ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Então o código dá duas hipóteses: entre a interposição da apelação e a distribuição, e depois de distribuída a apelação. E antes da interposição da apelação, quem decide esse efeito suspensivo? Aí você vai falar,
não tem problema, interpõe logo a apelação e pede o efeito suspensivo. E se houve embargos declaratórios da sentença? Eu fico obrigado a apelar para poder pedir o efeito suspensivo, então eu não posso embargar da sentença. Perceberam o detalhe? Essa é a dúvida. E a dúvida vem de uma interpretação da literalidade do artigo. Porque o artigo parece dizer que não é possível pedir efeito suspensivo antes de interpor a apelação. Isso significa que, durante a tramitação de embargos declaratórios, não seria possível pedir efeito suspensivo. E nesse ponto, particularmente entendo que o artigo foi mal redigido. Entendo que ele foi mal redigido. O ideal seria dizer que é possível ao tribunal analisar o pedido de efeito suspensivo após a sentença ser proferida. Aí, eu sei qual é a resposta da doutrina, mas ele poderia suspender a sentença sem haver apelação. Não teria nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Não interposta a apelação, o efeito suspensivo cai. Teria 15 dias aí para certificar. Então não vejo problema nisso. Eu sei que isso foi incluído, esse dispositivo foi incluído nesses termos, interposta a apelação, que era exatamente para impedir que se pedisse efeito suspensivo sem haver interposição de apelação. Só que, com todo respeito a quem fez a redação, me parece que não haveria nenhum problema em se dizer, após ser proferida a sentença, o efeito suspensivo cabe ao tribunal. Não interposta a apelação, automaticamente o efeito suspensivo se perde. Ponto. Porque se você interpretar literalmente, não cabe o efeito suspensivo após a sentença ser proferida. E aí a gente chega a uma questão mais dura. Se você interpretar literalmente, após a sentença ser proferida, eu não posso embargar se eu quiser pedir efeito suspensivo, porque eu vou ter que apelar logo para poder pedir o efeito suspensivo. E mais ainda, como ficaria, a meu ver, estranho você pedir efeito suspensivo para aquele que acabou de conceder uma tutela para não dar o efeito suspensivo, você ficaria sem ter para quem pedir. A menos que você faça uma construção e diga, então vou entrar com embargos declaratórios com efeito suspensivo. Pode. Em tese pode. Eu pedir embargo declaratório, quando não julgado embargos declaratórios, eu quero que suspenda a sentença. Pode. Mas eu não vejo problema em você pedir, uma vez proferida a sentença, em você pedir o efeito suspensivo diretamente no tribunal, na linha do artigo 1012, no inciso 2, do parágrafo 3º, inciso 1, desculpa, do parágrafo 3º. Então, a minha leitura é, quando o parágrafo 3º, inciso 1, fala tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, para mim é no período compreendido entre a sentença proferida e a distribuição da apelação. E aí fica bem claro que tem que ter apelação. Não tendo apelação, obviamente o efeito suspensivo cai por uma razão muito lógica, porque se não for interposta a apelação, transitou em julgado, fez coisa julgada, portanto não tem nenhum sentido mais ter efeito suspensivo. Se quiser, vai pedir efeito suspensivo lá na impugnação ao cumprimento de sentença, que aí é outra coisa. Certo? Diga. Em linha com o que você pensa, tem um antigo julgado do STJ que admitiu uma cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial com a proclamação do resultado do julgamento na sessão da apelação, antes de ter acordo. Sério? Aí, é mais ou menos isso. Bem antigo, você precisa ser DDT. É bem mais radical, inclusive. Bem mais radical. Mas eu acho que é uma solução que não há problema, sobretudo quando a gente fala de apelação, porque você tem 15 dias de condicionamento, 15 dias a pessoa interpõe a apelação ou não interpõe, ok, não tem problema. Segue o processo. O último tema aqui é um tema que, na verdade, é uma irritação minha. É uma irritação, e eu trouxe aqui para me irritar em conjunto. É uma irritação com relação à interpretação de um artigo. Artigo 1013, parágrafo 2º, que é o famoso efeito devolutivo, tanto devolutivo quanto apelado, enfim, toda essa confusão. Não vou entrar nessa questão teórica, mas eu vou entrar numa questão prática dos efeitos do artigo, sobretudo porque é impressionante como alguns tribunais continuam, ou pelo menos excepcionalmente continuam fazendo uma interpretação equivocada de um dispositivo. O 1013 fala: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Está bem claro no 1013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Aí vem o parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. O que algumas pessoas fazem e alguns juízes pensam? Que o parágrafo 2º autoriza que o tribunal analise tudo o que foi decidido na sentença. Tudo. Independentemente de eu ter impugnado ou não. Então, se eu apelei, tinha dano moral, dano material e obrigação de fazer, se eu apelei do dano moral e do dano material, ou se eu apelei, vamos lá, só do dano moral, apelei só do dano moral, o tribunal tem que analisar o dano material e a obrigação de fazer, por conta do parágrafo 2º. E veja, eu não estou falando aqui de advogados, eu estou falando de tribunal. Com todo respeito, não é isso. O caput, inclusive, foi corrigido, né, do Código de 73 para cá, para ficar mais claro ainda, para dizer, ó, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, o tribunal só analisa aquilo que você impugnar na apelação. Se tem 3 capítulos na sentença e você impugnou só um, é só esse capítulo que o tribunal vai conhecer. Ah, mas como é que compatibiliza isso com o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz respeito a outra coisa. Ele diz respeito aos fundamentos desse capítulo. Então, o capítulo do dano moral pode ter 2 fundamentos. 1, prescrição, e 2, ser devido ou não o dano moral, porque o fato não aconteceu. Enfim. Se eu alegar um dos fundamentos, eu entrego ao tribunal a possibilidade de analisar todos os fundamentos relativos ao capítulo dano moral, e não ao dano material e à obrigação de fazer que eu não impugnei. Então isso é uma concepção equivocada, achar que o parágrafo 2º diz respeito à impugnação de um capítulo e que todos os demais estão devolvidos. Não estão. Tanto não estão que o parágrafo 1º agora do novo CPC diz: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, vírgula, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então você tem que impugnar o capítulo. O parágrafo 2º até poderia ser melhor redigido, no Código 73 ele já era mal redigido, mas o parágrafo 2º diz respeito única e exclusivamente aos fundamentos relativos ao capítulo. Se você tem 3 teses relativas àquele capítulo e só impugna uma das teses, as outras teses o tribunal pode analisar, mas relativa ao capítulo. Então isso aqui foi só um exercício de interpretação, porque eu vejo muita gente, até professor, ensinando errado, dizendo que porque o capítulo 2º possibilita que tudo seja devolvido ao tribunal, né, tanto devoluto quanto apelado. Então, uma vez que você apela, o tribunal devolve ao tribunal a matéria, o conhecimento de toda a matéria da sentença. Não é assim. Não é assim. E agora a gente tem até mais um reflexo importante nisso, que é a discussão acerca da rescisória, né? Para saber se aquele capítulo não impugnado já abre o prazo para rescisória ou se a rescisória só vai ser ajuizada depois. A gente sabe que agora, por conta de umas interpretações, há quem tenha dito que o prazo para rescisória já se inicia e você teria várias rescisórias no curso do processo, mas aí, enfim, é tema para outra aula. De qualquer maneira, agradeço a atenção. Acho que o objetivo aqui era trazer 4 questões, de certa forma, polêmicas sobre a apelação, e agora vocês vão ficar com o professor Jorge Amauri, que ele não vai se apresentar e fazer toda a apresentação pessoal dele, então eu vou tomar a liberdade de fazer a apresentação dele. O professor Jorge Amauri é doutor em Direito pela USP, professor aposentado, né, e agora voltou da UNB, foi meu orientador de mestrado e por felicidade, eu estou na mesma mesa, tem uma mesa aqui, na mesma mesa que ele. Não é a primeira vez, são várias, mas ele é o meu mentor intelectual. Então eu vou passar a palavra a ele. Obrigado. Antes de mais nada, muito prazer estar aqui com vocês. Depois vou colher um mote da tempestividade do Rodrigo para fazer uma explicação. A minha vida é contada minuto a minuto, nunca me atraso, em nenhuma circunstância.
Eu tenho aqui no meu celular, no meu WhatsApp, uma hora marcada 9h30. Pertinho. Eu saí 5 para as 9, que eu poderia ir para qualquer lugar, pegar qualquer engarrafamento do mundo, que eu chegaria às 9h30. E fui para o auditório que eu conhecia. Né? E mesmo assim, ainda cheguei aqui às 9h30, eu quero deixar claro, estou zangado com essa história de era 9 horas. Então, toda a minha vida é programada. Se você me dá uma tese de doutorado para examinar, a minha secretária, 10 dias antes, me avisa: o senhor vai ter um exame de doutorado dia tal. Se for uma dissertação de mestrado, 5 dias antes. Se for uma monografia, 3 dias. Tudo organizado na minha vida para não dar erro. Então, eu não admito atraso, eu odeio atraso. Só vou me atrasar para o enterro. É a única hipótese que eu tenho de atrasar é essa. Bem, e depois me sugere um termo que é aspectos controvertidos, esse tema, aspectos controvertidos dos recursos cíveis. E eu digo, controvertido na perspectiva de quem? Na perspectiva da doutrina, na minha perspectiva de curioso, na perspectiva do judiciário, não sei. Mas eu vou tentar organizar a minha cabeça sobre agravo do instrumento. Eu diria que o agravo do instrumento surge da necessidade de nós entendermos, em primeiro lugar, o que é essa tal interlocutória. Se vocês procurarem decisão interlocutória, antes do advento do Alfredo Buzaide, provavelmente vocês não vão achar. O Buzaide criou esta maluquice chamada decisão interlocutória. O que havia na antiguidade romana eram sentenças interlocutórias. Sentenças interlocutórias que eram simples ou sentenças interlocutórias que tinham caráter de definitividade. Eram as duas sentenças que existiam. Quando surge no período dos severos a comício extraordinária no direito romano, surge também a apelácio. Quer dizer, a apelação surge do fato de que a sentença interlocutória ou interlocutória simples ou definitiva passa a ser proferida pelo funcionário do Estado. Nesse momento surge a apelácio. Não surgiu nenhum agravo de instrumento. E era possível apelar tanto das interlocutórias simples quanto das interlocutórias definitivas. Essa foi a primeira posição, digamos assim, no período da comício extraordinária do Severo, mas mesmo no Baixo Império, em determinado momento, o Baixo Império no direito romano vai entre o século III e o século V. Mesmo no Baixo Império, já se começou a evitar a recorribilidade dessas interlocutórias simples, das sentenças interlocutórias simples. Diferentemente, o direito canônico, faz aí um parênteses, que o Becker não fez, eu faço, um parênteses. O direito canônico era muito interessado em receber grana, né? Os padres, desde aquela época, já gostavam desse negócio de receber dinheiro. Então, o que acontecia? Tudo era pago no juízo eclesiástico. Então, para eles era muito negócio receber uma sentença, uma apelação de uma sentença interlocutória ou uma apelação de uma sentença definitiva. As duas eram pagas e eles ganhavam 2 vezes. Então, sempre se colocou a necessidade do dinheiro, mas uma outra necessidade que é muito própria. Eu não sei se vocês, quando refletem sobre direito processual, percebem que a recorribilidade das coisas tem muito a ver com a vocação do detentor do poder político. Quando nós examinamos o nosso direito, onde é que a gente vai parar? A gente vai parar sempre no direito português e no direito romano. O direito processual brasileiro é cria clara do direito português e é cria clara do direito romano. Mas havia certos condimentos que eram muito próprios do direito português. Os reis, Portugal foi formado em 1139 a 1143. Os reis portugueses, desde Dom Afonso III, tinham uma preocupação em criar a unidade do reino. O que eles faziam para criar a unidade do reino? Permitiam que, das decisões proferidas pelo juiz e pelo bispo, tá? Em menor escala, porque sempre havia a dominação dos papas, né? Mas pelos juízes locais, quando ele queria concentrar o poder na mão dele, ele permitia que houvesse uma maior quantidade de recursos. Quando ele se achava muito fortalecido,
ele relaxava e não permitia mais recursos, porque aquilo aumentava o trabalho dele. E eu não sei se vocês sabem-se, que na origem, quem decidia os recursos não era nenhum órgão judiciário. O rei encarnava todos os poderes, rigorosamente todos os poderes. E isso sim é uma herança do direito romano. Eu não sei se vocês, essa talvez vocês não saibam, que pretor significa o general que vai na frente das tropas. E toda vez que a gente pensa no direito romano, a primeira figura que vem como julgador quem é? O pretor, né? Que mandava para o iudex privatus para deliberar, mas o mandamento sempre era do pretor, que era o general, o melhor de bancada, o que brigava mais, o que conseguia atirar mais longe uma lança, esse tipo de coisa. Esse era o pretor, era o homem da briga, e que virava o dono do poder político. Então, o pretor percebia que algumas vezes ele dizia assim: poxa, mas eu estou ficando assoberbado de julgamento de recurso. Então ele limitava o cabimento. Se ele achava que os governadores de províncias estavam exercendo excessiva autoridade, ele retirava essa autoridade, permitindo que se recorresse das decisões dos governadores de província. A mesma coisa em Portugal, com os condes, com os barões. E daí as pessoas que se sentiam, vejam bem, que se sentiam agravadas por uma decisão local, poderiam recorrer ao rei, agravadas. E aí, por metonímia e por sinédoque, trocou-se a sensação de agravada por um agravo do instrumento, que gera um verdadeiro absurdo. Eu vou agravar da decisão. Não, você não vai agravar de nada, você vai recorrer da decisão. Agravo, você sofreu uma deliberação judicial que invadiu o seu espaço de direito. Isso é verdade. Mas não adianta explicar isso, que nós vamos continuar dizendo que vamos agravar. Já, eu digo, a classe gramatical, verbo é aberto e todo mundo pode inventar um verbo novo, tal assim, o verbo agravar. Mas vejam, dizia eu, o agravo, essa sensação de dor, de sofrimento jurídico dentro do processo, é sobretudo uma criação portuguesa. Que hostilizava as sentenças interlocutórias. Então você tinha a apelação para as sentenças definitivas e tinha o agravo para as sentenças interlocutórias. Não havia em nenhum momento, vocês podem virar as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, de cabeça para baixo, que não vão encontrar lá uma decisão interlocutória, só a sentença interlocutória. Se vocês vierem para o Brasil, o regulamento 737 trata de sentença, robustamente até, mas não trata de decisão interlocutória. Em um determinado momento, no artigo 699, trata de despacho interlocutório. De sentença interlocutória, de decisão interlocutória, não. O CPC de 73 cuida robustamente também de sentença e não fala em decisão interlocutória, e fala em despacho interlocutório duas vezes, no artigo 20, para cuidar de custas, e no artigo 288 para dizer que o despacho interlocutório não faz coisa julgada. Só. Quando chega em 73, o Buzaide resolve inovar no mundo do direito e cria esta figura chamada decisão interlocutória, para criar uma espécie de correspondência pionífica com os recursos. E digo eu, o Buzaide podia fazer isso? Volto para algo que sempre digo nas minhas conversas com os acadêmicos. A linguagem do direito é terrível, porque ela não tem correspondência de verdade, né? No mundo físico, é claro. Então o Buzaide pode inventar o que ele quiser, pode criar os conceitos que ele quiser, pode até batizar o boi de peixe, mas eu não sei a que preço, né, isso é conseguido, porque ele criou uma figura e criou certamente com essa figura uma quantidade enorme de problemas que não são encontrados em outros ordenamentos positivos. Eu digo que, fora Portugal, agravo de instrumento é um produto nacional. A gente não encontra, na generalidade dos países civilizados, a gente não encontra um recurso de agravo de instrumento. Não é usual você ver um recurso de agravo de instrumento. Você tem uma queixa na Alemanha, Beschwerde, que
é assemelhado ao recurso de agravo de instrumento. E na França você tem l'appel da Vendée droit, das decisões da Vendée droit, só. E mesmo assim, lá são apelações, não são recursos de agravo de instrumento. Tem desenho de apelação, não tem desenho de agravo de instrumento. E sim, e se a gente ficar aqui na Justiça do Trabalho, a gente também vive muito bem no primeiro grau de jurisdição sem nenhum agravo de instrumento. Eu não sei se o agravo de instrumento seria uma necessidade, mas, pois é, mas assim, meu grande amigo Guilherme já disse que deve entrar com o agravo de instrumento e os dados especiais também, né? Ainda que, diz ele, ainda que não haja previsão. Quer dizer, então a gente está criando uma espécie, no juizado especial, uma espécie de recurso por analogia, que não me parece nem um pouco saudável, nem um pouco salutar. Então, digo eu, nós temos um problema com a dicção inventada pelo Buzaide e que o tempo mostrou, serviu sobretudo para gerar uma espécie de pano de fundo para as fugas da parte que não quer que o processo acabe, que era o agravar de tudo. Eu digo, o Código de 39 trazia um desenho, números clausos, de quando você poderia agravar. O Código de 73, buzaidianamente falando, escancarou a porta e cabia agravo de rigorosamente tudo. Sim, o agravo era um recurso extremamente moroso, extremamente. Primeiro, o agravo era tirado no primeiro grau de jurisdição, tá? Havia todo um movimento para a confecção do agravo. As peças do agravo eram manuscritas pelo Serventuário da Justiça. Depois que era composto o agravo, se ouvia outra parte que poderia indicar as suas próprias peças que seriam reproduzidas à mão. Tinha todo um desenho nesse sentido. Conclusão, o agravo passava 200 anos para ser composto, mais 200 anos para ser julgado. Aquele a quem interessava não resolver o processo morria de felicidade e tinha um agravo por semana para fazer. Cabia de tudo. Quer dizer, o agravo era um instituto burro na essência, porque ele negava a necessidade da entrega da prestação da atividade jurisdicional. Em 73, o Zaide era... Primeiro, ele era ministro do Poder Político que se instalara no Brasil na época e tinha força para pedir para o parlamento apreciar depressa. Houve 5 sessões com apreciação do Código de Processo de 73 e assim passou este agravo maluco. Depois é que se alterou o agravo no sentido de que já podia ser retirado diretamente no tribunal, mas isso já foi um passo 2 ou um passo 3 na vida do agravo. E agora, primeiro, eu achava que o agravo devia morrer mesmo, mas agora se criou um agravo um pouco voltando às origens, uma espécie de, eu diria, movimento palingenésico, voltando às origens e criando situações expressamente previstas no 2015 que autorizam a dizer, nessas hipóteses, fora do parágrafo que foi ensartado depois, nessas hipóteses caberá agravo de instrumento e dizendo na leitura negativa, em outras quaisquer hipóteses, não caberá um recurso de agravo de instrumento. Até aí é tudo muito fácil. Só que eu disse ainda há pouco que o detentor do poder político aumentava ou diminuía as hipóteses de cabimento do seu agravo de acordo com o seu interesse em fortalecer o poder central. O que acontece na sociedade moderna? O locus do poder político sai da órbita do poder executivo, sai da órbita do parlamento e começa a residir em outro local chamado poder judiciário. Se vocês não atentaram, eu advirto. O Brasil é dominado por 11 gerontes, como na Grécia Antiga, e depois, logo abaixo dele, 33 ministros do STJ gerontinhos. Então, esses são os detentores do poder político atual. E eles é que se atribuem hoje
o direito de aumentar ou de diminuir as hipóteses de cabimento do agravo do instrumento e até de criar crimes por analogia também, prever a existência de crime por analogia, o que no passado era uma função princípio do parlamento. E aí começam as nossas hesitações, os nossos problemas com a dicção do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Digo eu, qualquer meramente iniciado em hermenêutica, em teoria da interpretação, conhece um textozinho do Gadamer que diz que a norma diz alguma coisa junto com o texto que está escrito. O texto tem que te dizer alguma coisa. Você só pode interpretar se admitir que o texto fala. O texto fala para você. Você tira a linguagem do texto. Então, onde está escrito cabe agravo nessas hipóteses, não pode o legislador dizer, não pode o intérprete dizer cabe agravo nessas hipóteses, e mais nessas e nessas é onde eu quero que caiba. Não, ele está constrangido pelo texto. E mais, eu percebo claramente que quem estuda a história do direito percebe que houve essa oscilação, esse movimento pendular, em que houve um momento da descrição de hipótese de cabimento, depois houve um momento de descrição aberta, que foi no Código 73, e agora o retorno à origem, que era a fixação números clausos para os incisos, não para o parágrafo, que foi uma outra invenção. E como é que as nossas cortes, basicamente o Superior Tribunal de Justiça, trabalha hoje essa matéria? Há uma figura de linguagem que nós chamamos oxímoro, né? O feio e bonito, o velho novo. São duas expressões que são antípodas e comparecem na mesma frase. E o STJ criou um oxímoro jurisdicional ao dizer que as hipóteses de cabimento do recurso de agravo são de taxatividade mitigada. Taxativo, o que é restritivo. Taxativo é sinônimo de restritivo. Mitigada, latim, mit mais agere. Mit, soft, suave, agir suavemente. Então, o taxativo é impositivo. O mitigado é o fluido. Eu diria até que no caso do STJ é o melífluo. Não entendi. E não pode ser. O termo em si não permite esse delírio, né? Essa invenção, essa criação do amor pela recursividade. Isso gera em nós uma sensação de decepção, porque o mínimo que se espera do direito, e sobretudo do direito recursal, é a possibilidade de eu saber com quantos instrumentos eu conto para fazer com que o processo chegue ao seu desate, ao seu final. E o STJ, em certo sentido, trai os ideais de segurança jurídica quando inventa essas hipóteses. Cada vez que eu tenho essa conversa, vem alguns queridos amigos meus, acadêmicos, e dizem: Maurício, mas se não houver recurso, a gente vai ingressar com mandado de segurança? Sim, lamentavelmente, isso é uma tese que foi desenvolvida em tribunais e que acabou virando regra. É como se as pessoas tivessem se acostumado com a violência contra si. O mandado de segurança não existiu, não foi criado para hostilizar ato jurisdicional, não nasceu para isso. O mandado de segurança foi uma criação que decorreu do fato de que, num passado remoto, havia uma lei chamada Lei 221, que tratava de atos de arbítrio contra a administração. Desculpem, atos de arbítrio perpetrados contra a administração. Pela administração, desculpem. E a pessoa
podia se valer, com fundamento nessa lei, no artigo 221, artigo 13, salvo engano de memória, podia se valer de uma ação judicial que tinha uma medida cautelar. Então, talvez a primeira ideia de cautelar encartada na lei foi da lei 221. Só que os juízes começaram a dar liminares contra a administração pública para que elas corrigissem esses atos de violência quando administrado. O que fez o poder político muito forte na época? Revogou esse artigo. Quer dizer, continuava havendo uma ação judicial contra a administração pública, mas sem nenhuma proteção liminar. Por causa disso, na Constituição de 34, surge a figura do mandado de segurança para proteger direito certo e incontestável, que depois virou líquido e certo, contra atos perpetrados pela administração pública, pela administração. Era esse o desenho que envolvia o mandado de segurança. Em algum momento da história, um advogado esperto, e não são raros, né, ingressa com mandado de segurança contra um ato judicial. Salvo engano da minha memória, foi um ato judicial que houvera determinada penhora de bens no determinado estado da federação. Ingressou com mandado de segurança contra o ato do juiz que determinou essa penhora, e o pior, o desembargador deu. Depois que deu a primeira vez, meu filho, aí é um atrás do outro, depois virou lei. Hoje em dia você concebe na lei a ideia de que o mandado de segurança pode utilizar ato judicial. A última lei do mandado de segurança prevê expressamente isso. Significa dizer, nós conseguimos escangalhar, esbandalhar, quebrar um sistema recursal que era muito decente. E agora, toda vez que a gente tenta restringir o recurso, o que acontece? As pessoas saem pela lateral. Com mandado de segurança. Eu recordo que, sob a égide do Código de Processo Civil passado, o agravo do instrumento não tinha efeito suspensivo em nenhuma hipótese, na versão original do Código de 73. Em nenhuma hipótese, o agravo do instrumento tinha efeito suspensivo. O que as pessoas faziam? Ingressavam com o agravo do instrumento e ingressavam ao mesmo tempo com o mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ao agravo do instrumento. Digo eu, a lei dizia assim, agravo do instrumento não tem efeito suspensivo. Qual é o direito líquido e certo que o cidadão tem de obter um efeito suspensivo se a lei diz que não existe esse direito? E o pior, os juízes concediam o mandado de segurança. Eu dava minha aulinha na UNB de manhã, dizendo que não cabia mandado de segurança para essa finalidade. Quando era tarde, a Banco Central estava trabalhando lá, ingressava com mandado de segurança para conseguir efeito suspensivo e morria de raiva porque tinha ganhado a deliberação judicial. Quer dizer, há toda uma estrutura perversa no sentido de tornar o agravo de instrumento a pior coisa do mundo, a coisa mais malévola do mundo. E aí, voltamos aqui para o 1015 do Código de Processo Civil. Eu queria muito dar pitaco nas tuas, não estou conversando agora, mas eu vou deixar para depois, para outro momento. Não. É assim, só para explicar, é assim. A gente faz palestras juntos, eu falo alguma coisa e não concordo, depois ele não. Na verdade, a gente continua discutindo academicamente, só isso. Mas o 1015 tem um desenho interessante de hipóteses em que é cabível o agravo do instrumento, mas parece que o legislador teria deixado algumas situações que poderiam ter sido tratadas e não foram. Eu digo, a gente não deve, ainda que aconteça, a gente não deve presumir a burrice do legislador. Em tese, pelo menos, ele sabe o que faz, tem assessores, tem uma opção de coisa. A primeira questão que se acusa é dizer, por exemplo, que não há uma regra sobre incompetência de juízo, sobre deliberação de incompetência de juízo, que essa matéria deveria ter sido objeto de tratamento legislativo. O dado objetivo é, não o foi. E sim, eu procurei, por exemplo, na jurisprudência do direito francês, procurei no Código de Processo Civil francês, não encontrei nenhum aborrecimento com relação a isso. Até porque não é usual a gente ter efetivas situações de incompetência. E eu digo, se a gente abrir essa porta, sabe o que vai acontecer? Todo advogado, em todo momento, vai achar que algum juiz é incompetente, vai arguir incompetência e vai ter um agravinho de instrumento para torturar a vida de quem quer que seja. E depois, há uma outra coisa que a gente pode pensar.
é que a suscitação de conflito de competência não depende de recursos de agravo, você pode fazer isso, né? Mas sim, os advogados gostam mesmo de ter a possibilidade de complicar a vida do processo, o andamento do processo, sempre que seja possível, desde que eles não estejam com pressa de receber os seus haveres, fruto de uma sentença judicial de boa qualidade. Me parece interessante o cabimento do agravo do instrumento, e isso já era assim, sempre foi, quando se trate de deliberação que diga respeito a tutelas provisórias. E ainda assim, digo eu, teríamos que ver qual a possibilidade de tutela provisória de que se está discutindo. Veja, eu examino, esse é o capítulo 5º da parte geral do Código de Processo Civil, que começa no artigo 294. Eu não gosto nem do título tutela provisória, porque eles encampulham ali duas coisas. Uma das quais é tutela provisória, a outra não é provisória. Eu digo, o provisório se opõe ao que é definitivo. Então, eu consigo entender uma tutela provisória quando eu tiver uma antecipação da tutela substancial. Eu sei que é provisória, porque amanhã haverá uma sentença que eu vou chamar de definitiva e que vai substituir aquela tutela provisória. Mas a mesma coisa eu não posso dizer quando se tratar de uma tutela cautelar. Porque o mérito da ação cautelar não é o mesmo mérito da ação que eu vou chamar de substancial. Então a tutela cautelar que me é dada não é substituída pela sentença definitiva, de maneira nenhuma. A sentença definitiva tem um objeto e a concessão da tutela cautelar tem outro objeto. Aí ela não é provisória. O que eu vou fazer? Eu tenho que lidar, agora sim, lidar com o vício do código, que não concebe uma distinção elementar entre o que é temporário, que é o caso da cautelar, e o que é provisório, que é o caso do bem da vida já dado agora e que pode ser substituído amanhã por uma tutela definitiva. Então, digo eu, entendo que o código foi feliz no sentido de escolher a tutela provisória, mas foi infeliz no sentido de dar esse nome de provisória. Depois, a segunda situação que me parece interessante é que diz que cabe agravo de instrumento quando se trata de decisão de mérito. E a gente tem que entender isso. O que o Código de Processo Civil quer expressar com isso? Nós temos que caminhar lá para trás no Código e perceber que o legislador processual não foi muito feliz na utilização desses termos e na escolha que ele fez. Os latinos diziam assim: omnia definitio in iure civile periculosa est. Toda definição em direito é perigosa. O que nós vemos no Código de Processo Civil? Depois vocês confiram isso. Aparece no CPC a expressão sentença 207 vezes. A expressão decisão interlocutória, assim completa, 6 vezes. E a expressão decisão aparece 265 vezes. Se somar com as 6 vezes da decisão interlocutória, 271 vezes. Quer dizer, decisão parece um trunfo, um melé da carta de baralho, né? Um zap, talvez, de quem joga truco. Eu não sei jogar truco, mas eu sei que o zap é o negócio mais importante. Decisão é o negócio mais importante. Toda vez que o legislador processual não sabia qual era a natureza jurídica de um determinado instituto, se era interlocutória ou se era sentença, ele fazia um silêncio eloquente, chamava só de decisão. Não metia nem sentença, nem colocava o interlocutória depois de decisão. E aí, nesse espaçozinho é que a gente vai encontrar essas tais decisões de mérito, de que cogita logo o inciso 2º do artigo 1015. Ele falou decisão porque ele não sabia se era sentença, ou ele não queria admitir que sabia que era sentença, mas não podia falar que era. Vamos dar uma passeada no código e em 2 momentos nós vamos verificar isso. 316 do Código de Processo Civil. Extinção do processo dar-se-á por sentença. Aí o 317 diz assim: antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá considerar parte a oportunidade para, se possível, corrigir.
Vejam que o 317, que o direito se interpreta por tiras, não repete a expressão sentença, prefere chamar decisão. Mas todos nós admitimos como certo que essa decisão é uma sentença, tá certo? Aí vamos ver se ele é fiel aos propósitos dele. Quando chegarmos no 354, salvo engano da minha memória, e ela já está em tempo de fazer isso comigo mesmo, diz o 354: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, a gente todos sabe que é a primeira sentença meramente processual e a segunda sentença de mérito, o juiz proferirá sentença. E o parágrafo único, todo o parágrafo, ou explicita ou excepciona o artigo. Para isso é que existe parágrafo, que também é essencialmente uma burrice na tradução, porque parágrafo deve ser escrito ao lado e não abaixo. Parágrafos, o que está escrito ao lado. Bem, voltemos para cá. Diz esse escrito abaixo, parágrafo único: a decisão a que se refere o caput. Bem, essa decisão é sentença. Ou não? Pois é, talvez. E vejam que isso, essa hesitação do doutrinador, gera problemas de ordem prática relevantíssimos, que não estão encartados no 1015. Todos nós conhecemos uma ação que agora se chama simplesmente ação de exigir contas, que antigamente era ação de prestação de contas. Mesmo os mais jejuns em direito sabem que a ação de exigir contas tem duas fases bem delimitadas e que no Código de 73 exigia duas sentenças e 2 recursos de apelação, se fosse o caso. Primeiro relativo a simplesmente a legitimidade para responder pelo dever de prestar as contas, e a segunda fase pelas contas prestadas, então prestadas, pela qualidade das contas prestadas. Eram duas fases com 2 sentenças. Hoje, a decisão da primeira fase tem esse nome, decisão, que para mim é claramente sentença. Claramente sentença. Comigo, por incrível que pareça, a generalidade da doutrina, salvo raras e desonrosas exceções. Eu digo por incrível que pareça, porque eu sou sempre o cara do contra na doutrina. Mas dessa vez, a Teresa, que era Vamber, né, Teresa Alvim, o Zé Miguel Garcia Medina, o Daniel Assunção, todos trabalhando na mesma seara em teu trabalho, no sentido de que aquilo é sentença. Bem, como o legislador criou essa correspondência bionívoca da sentença cabe apelação, da sentença tinha de caber apelação. Só que lá está escrito decisão, mas aqui também está escrito decisão e a gente sabe que é sentença. E digo eu, lá está escrito decisão, mas não está dito que é decisão interlocutória. Pela natureza da coisa, eu teria que saber que aquilo era uma sentença, como a grande maioria da doutrina diz. Agora, não tem sido entendido assim. Aqui no Tribunal de Justiça mesmo não tem sido entendido assim, né, do TJDFT. Mas eu digo, se acharem que o recurso cabível é o recurso de agravo, acontece uma espécie de caput de minúcio da figura do advogado. Porque se se tratar de apelação, o advogado tem o direito à sustentação oral. E no agravo dessa fase, o advogado não teria direito à sustentação oral. Aí eu digo, bem, aí a nossa solução começa a ser criar um monstrengo. Criar a possibilidade de haver um agravo do instrumento com direito à sustentação oral. E foi um voto do Camânio, do embargador Camânio, que autorizou uma pessoa a proceder a uma sustentação oral nessas circunstâncias que eu estou narrando aqui. Tá? Para mim era muito mais lógico você entender que a deliberação da primeira fase da ação de prestação de contas era uma sentença que, portanto, nessa hipótese não cabia falar em agravo do instrumento e sim em recurso de apelação. De outra sorte, há um complicador nisso que eu estou enunciando. É que o artigo 203 do Código de Processo Civil atual, que cuida da conceituação do que é sentença, altera
o sentido que se teve na primeira versão do CPC de 73 altera na segunda versão, né? Se vocês recordam, no artigo 162 do CPC velho dizia assim, que sentença é o ato pelo qual o juiz pelo qual o juiz põe termo ao processo com o seu julgamento de mérito. Essa era a versão original. Depois disso mudou. E mudou de uma forma ridícula, por sinal, que era assim: sentença é o ato do juiz que implica uma das situações do artigo 267 e 269 do CPC. Sentença não implica nada. Sentença é sentença, mas ela não implica. Sentença implica, assim, derrota de alguém e vitória de alguém, porque só há uma hipótese de empate, né, no processo. É quando as duas partes estão em conluio que o juiz derrota as duas. Fora isso, sentença implica derrota e vitória. Ponto. Mas não implica uma das situações de 267 e 269. Foi a redação que se deu. E agora, o 203 traz esse outro desenho, dizendo que sentença é o ato, é o pronunciamento do juiz que encerra a deliberação na fase do conhecimento ou extingue o processo de execução. Quer dizer, eles ficam tentando construir o conceito de sentença não com base no que sentença é ou deve ser, mas sim com base no recurso que eles querem que caiba dentro dessa deliberação. Ou seja, você está tentando conceituar uma coisa pela consequência que você pretende. Aí é difícil. Eu não preciso saber que o Sol expele uma temperatura elevada para ter um conceito de calor. O conceito de calor ele ensina bastante. O conceito de calor sempre é relacional, por sinal. Eu não preciso saber que a umidade relativa do ar aqui é baixa para tentar entender por que as pessoas sangram o nariz aqui dentro, ou coisa desse tipo. Quer dizer, as coisas não se definem pelas suas consequências, e sim pela sua substância. E eu reconheço, a substancialidade do direito, a essencialidade do direito, padece daquele problema que eu enunciei. Nós não temos correspondência de verdade. Mas o mínimo que se exige de alguém que se pretende jurista, legislador do direito, o mínimo que se exige é que ele tenha um compromisso, pelo menos um compromisso, com a pureza da linguagem técnica. Só assim os juristas conseguirão falar a mesma língua. Essa expressão não é minha, essa expressão é do JJ Comum de Passos, tá? Justamente porque a gente não consegue encontrar uma essencialidade do direito, mas nós temos uma linguagem comunitária sobre os eventos jurídicos que permite, essa linguagem que permite que nós tenhamos um mínimo de objetividade e um mínimo de determinação naquilo que é o objeto da nossa ciência. Todos nós não vemos uma penhora, ninguém vê uma penhora como nenhum de nós vê um direito subjetivo. Apesar de nós não vermos um direito subjetivo, nós, todos aqui juntos, poderemos chegar a uma convenção sobre o que é direito subjetivo, sobre o que é uma penhora. Sim, a linguagem do direito precisa de uma certa dose de unidade. E digo eu, o problema é que o legislador, diria pior, o legislador de plantão quer fazer prevalecer as suas verdades transitórias dentro de um texto de lei. E nesse momento é que o direito começa a padecer dessas imprecisões quanto à sua linguagem. A definição do 203 de sentença, ela repercute diretamente na incidência ou não do agravo do instrumento. Porque, como o agravo do instrumento não hostiliza a sentença, se eu definir sentença de uma forma, pode ou não haver cabimento do agravo, nessa ou naquela outra situação, pela omissão, pelo silêncio eloquente que eu falei ainda há pouco, de dizer, aqui é decisão. Sim, mas que decisão, cara pálida? Eu preciso ter essa definição e o código ficou me devendo em 265 vezes. Depois nós temos algumas situações com relação a não permitir, a permitir o agravo do instrumento, e aí me parece corretamente, com relação à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça ou a modificação da gratuidade da justiça, isso me parece não gera maior repercussão. E uma situação, aliás, duas situações aqui que merecem maior atenção. Deixa eu botar no 1015, não tinha ainda a primeira vez.
cabe agravo de instrumento quanto às decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E depois, era essa, Jorge, que você queria falar? Não, esse aqui. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Cabe agravo de instrumento quando se tratar de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. Quando você vai passear lá no artigo 138, o que você encontra lá? Que não cabe agravo de instrumento naquela circunstância específica. O que o Supremo diz é válido ou inválido, não é certo ou errado. Né? O que o Supremo diz não é certo, nem está errado. A esfera em que o Supremo opera é a esfera da validade e da invalidade. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês, o fato de o Supremo ter dito A ou B não tem nenhum valor acadêmico, nenhum valor doutrinário, absolutamente nenhum. Não por outro motivo, nós podemos continuar fazendo doutrina, hostilizando as deliberações do Supremo e algumas vezes até virando a jurisprudência do Supremo. Eu vou recordar uma situação que é bem antiga, havia uma súmula 380, muito antiga, da década de 60, 66, 67, que dizia que a concubina não tinha direito a nada. A nada. Aí, andou advogado teimoso, ficou batendo no Supremo, virou a jurisprudência e hoje nós conhecemos a união estável no Brasil. Porque houve um advogado suficientemente teimoso para mostrar que o Supremo não poderia estar certo naquele ponto de vista. E sim, quantas vezes a gente já conseguiu virar a jurisprudência do STJ? Eu conto um caso que aconteceu na minha vida pessoal. Fui procurado por uma instituição financeira que estava condenado em preceito cominatório a mais de 1 trilhão, ao pagamento de mais de 1 trilhão de reais. Um juiz de primeiro grau havia determinado uma multa de 5 mil reais por dia e por ocorrência se essa instituição financeira não lançasse nos seus contratos, que são contratos de consumidor, uma determinada cláusula por dia de atraso sobre cada ocorrência. Deu 1 trilhão em uma pancada. Para vocês terem uma ideia, nessa época o Banespa tinha sido vendido por 12 bilhões. Imaginem o que era 1 trilhão de reais. E eu fui procurado por assessor financeiro, sustentei uma tese que parecia maluca naquela época, no sentido de que essa imposição de multa, além de outras coisas que dizia que vulnerava o princípio da razoabilidade, quando você não tem muita razão, você sempre invoca um princípio qualquer. No caso da razoabilidade era da moda, né? E eu disse que aquela intimação poderia valer desde que tivesse sido realizada na pessoa do titular da instituição financeira ou de alguém que tivesse sua representação, mas não de um advogado, porque não era o advogado que ia cumprir. E isso funcionou. Depois um outro advogado veio e funcionou, e hoje em dia é a súmula 410 do STJ, mas antigamente não era assim. Então nós temos que continuar tentando fazer prevalecer uma linguagem minimamente razoável do que seja o entendimento jurídico, e sim o STF que vai para o inferno, portanto. Isso não está sendo gravado não, né? Tá. Então deixe-me piorar um pouco meu status. Eu advogo há 43 anos. Nunca vi uma composição do Supremo Tribunal Federal tão ruim quanto a presente. Nunca vi. E acompanho o Supremo desde o tempo que a gente lia aqueles livros da Lex para poder fazer o nosso recurso extraordinário. Não é essa moleza que vocês pegam hoje, entrar no computador, dar uma palavra-chave e sair com o recurso prontinho, não. Pois bem, então, cada vez eu me preocupo menos com o que, a não ser quando tem um caso concreto, que aí eu digo, vou tentar virar isso aqui, vou tentar modificar. Tá? E recomendo que as pessoas continuem trabalhando seriamente no sentido de dar o mínimo de dignidade ao ordenamento jurídico e, sobretudo, que visem a evitar esse abuso principiológico, sobretudo com relação à teoria recursal, tá? Quero deixar claro, mas esse abuso principiológico que a justiça, de maneira geral, e vários doutrinadores têm feito.
cada pessoa do Brasil tem um princípio para chamar de seu. E aí vou criando um princípio da adequação, princípio da proibição do excesso, princípio da não conformidade, princípio da conformidade. Para tudo tem um princípio que não tem nenhum senso lógico, então ninguém precisa estudar direito. Basta inventar o seu princípio e tirar a sua conclusão. Basicamente, porque o princípio ele não tem contorno definido, né? Aí você coloca dentro do princípio o contorno que você quiser e que vai ser ajustado ao caso concreto que você quer defender. Em outras palavras, você se dispensou do direito de investigar, do direito de estudar, e está tudo muito bem, obrigado. Então, essa vocação principiológica, sobretudo em uma Constituição que tem mais de 250 artigos, é um abuso. A nossa Constituição é analítica, ela não vive dessa principiologia toda. Bem, deixe-me voltar aqui então. Realmente o artigo 138 chega e diz o seguinte, vamos lá no 138 de novo não, primeira vez. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento da parte ou de quem pretender manifestar-se, solicitar ou admitir a participação do amicus curiae. Bem, solicitar ou admitir. E o 1015, essa aqui é a decisão irrecorrível. E o 1015 fala que é recorrível, aqui, mais uma coisa, que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre. E aí eu tenho aqui, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Aparentemente, há um choque entre esses dois dispositivos. E é verdade que há a possibilidade de entender-se assim. Entretanto, nós temos que lembrar daquelas aulinhas de teoria geral do direito. Uma norma jurídica tem 4 âmbitos de vigência: pessoal, material, espacial e temporal. Quando a gente quer saber se 2 normas jurídicas entram em choque, há 2 premissas básicas. Primeiro, não se presumem antinomias entre normas do mesmo ordenamento. E depois, só haverá antinomia real se as 2 normas em aparente conflito estiverem encartadas nos mesmos âmbitos de vigência, nos 4 âmbitos de vigência. Se a antinomia acontece somente em relação a um âmbito de vigência, essas 2 normas não são antinômicas entre si, rigorosamente não são. O que a gente deve entender é que, no caso aqui presente, parece que a única dissertação que existe é entre não caber recurso em relação à admissão do amigo da corte. E a outra diz que cabe recurso em hipóteses de admissão e inadmissão de intervenção de terceiros. Então, o âmbito de vigência material e pessoal das 2 normas, é diferente. Aqui nós falamos em intervenção de terceiro. Quantas figuras de intervenção de terceiro a gente conhece? Uma tonelada no Código de Processo Civil, né? Além da oposição que saiu de intervenção de terceiro e foi residir lá no artigo 682 como se fosse um procedimento especial, mas que é uma figura de intervenção de terceiro. Então, são várias as figuras de intervenção de terceiro que estariam fora do espaço do 138. O 138 só cuida de uma única figura. E mais, só cuida da admissão. E aqui cuida da admissão ou inadmissão. Então, o que nós podemos dizer para compatibilizar isso é o seguinte: o Supremo poderia estar certo em um pedacinho. Não cabe a uma espécie de redução do âmbito de vigência material da norma do artigo 115 em face do disposto no artigo 138. Ou seja, é possível entender que cabe agravo de instrumento em todas as hipóteses de admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, ressalvada a hipótese de inadmissão, ressalvada a hipótese de admissão do amigo da corte. Só reduz-se o âmbito de vigência material da norma do artigo 1015 e elas se tornam absolutamente compatíveis. E digo mais, isso é uma ocorrência comum, sobretudo em matéria tributária. Volta e meia acontece, você cria uma regra tributária de espectro geral e depois abre uma exceção e diz:
não incide o tributo sobre fulano de tal, ou sobre produto tal. O tributo continua existindo, a norma tributária continua existindo, e há uma redução do âmbito de vigência material ou pessoal da norma, ou até territorial. Você cria tributos, de maneira geral, para ficar um exemplo bem singelo, que me ocorre agora. A Zona Franca de Manaus, que foi criada por um decreto de 67, eu acho que é decreto 2008 ou 2008, não tenho certeza, mas eu acho que é de 28 de fevereiro de 1967, que diz, tributo vale em todo o país. Aqui na Zona Franca tem isenção, ninguém paga. Quer dizer, houve uma redução do âmbito de vigência territorial. Ela incide em todo o Brasil, menos na Zona Franca de Manaus. Quer dizer, não há nenhuma novidade nisso. Eu acho que o Supremo precisava trabalhar melhor esses conceitos, que existem em qualquer manualzinho do Norberto Bobbio, qualquer teoria pura do direito, teoria do direito do Estado do Kelsen, qualquer um desses livros que se encontram em qualquer biblioteca com mínimo de vergonha na cara, qualquer um desses livros resolveu o problema do Supremo Tribunal Federal. E por derradeiro, a questão do parágrafo único do 1015. Eu acabei de dizer que o parágrafo excepciona ou explicita um artigo. Maldito parágrafo. O que o parágrafo traz? O parágrafo destrói completamente a ideia de que o mandato, que o agravo do instrumento é taxativo. Para aquelas situações relativas à liquidação de sentença, a questão do inventário e a questão da execução, a regra da taxatividade cede e cabe agravo do instrumento para qualquer deliberação na execução. Qual é, do ponto de vista da lógica, da racionalidade, qual é a bobagem que aí aparece? Se vocês perguntarem para qualquer desembargador, qualquer um, de tribunais de justiça ou da Justiça Federal, qual é o ponto de estrangulamento da atividade jurisdicional? É justamente na jurissatisfação, na atividade jurissatisfativa. A execução é o grande gargalo do direito brasileiro. Onde menos nós poderíamos ter, ou deveríamos ter, recurso de agravo, é onde mais temos. E aí meu saudoso querido professor J.J. Cabum de Passos me dizia e depois escreveu: o Brasil é o paraíso dos devedores. Todo devedor quer morar no Brasil, porque ainda que ele seja condenado a pagar, entre a condenação e a extração pecuniária do bolso dele, vai se passar um tempo suficiente para ele morrer e não sentir a dor. É sério, Indira, é sério. Então, onde não deveríamos ter essa possibilidade de recurso, é que temos a possibilidade. Eu sustento mesmo que talvez nós pudéssemos ter uma atividade jurissatisfativa fora do Poder Judiciário. Nós iríamos no Judiciário até a sentença de mérito, ou a sentença de mérito transitada em julgado. Depois disso, a execução poderia ser feita por meio absolutamente privado. Pronto, estava resolvido o problema. No direito italiano, até antes disso, nós temos uma regra que está encartada no artigo 771, chamado sequestro conservativo, que é mais ou menos como se fosse uma cautelar nossa constritiva de bens, tá? Como tem na execução fiscal, mas não só na execução fiscal, qualquer cautelar constritiva de bens é feita por um oficial judiciário, não é feita por um juiz. Então, não era necessário a gente ter um juiz deliberante sobre tudo. Né? E talvez até o devedor perdesse essa vontade, esse elan de estar recorrendo de tudo, estar impugnando tudo. Nós temos no nosso escritório algumas execuções, uma complicadíssima, já houve 7 agravos. 7 agravos. E o sujeito sabe que ele não tem como. O que eles impugnaram no cálculo, ele está certo, leva esse pedacinho. Ele impugnou e eu aceitei, que era para não gerar briga. E ainda assim, toda hora aparece um agravo novo sobre as coisas mais estapafúndias do mundo. Inventando preclusões, inventando erro de cálculo. E matemática, não tem como dar errado, né? E eu digo, o agravo de instrumento se presta para essa chicana processual.
e você pede a condenação nas penas da litigância de má-fé, dificilmente você leva alguma coisa. Então, sim, o agravo do instrumento, no particular, deveria ter seguido os mesmos preceitos que informaram a cabeça do artigo e não mudar completamente a regra do jogo. Meus filhos, se mais não lhes digo, é porque mais não sei. Muito obrigado.